Olá, como vai? Graça e paz. Eu quero falar hoje sobre um assunto que é muito bacana, um texto muito lindo, que eu gosto muito da Bíblia, uma história fascinante e que serve para nós, obviamente, como tudo da Bíblia, ainda hoje, porque nada fica desatualizado de acordo com a palavra de Deus. Porque ela trata de eventos que a ciência ainda não descobriu, que os eruditos deste século ainda não perceberam. Mas ela trata de eventos até além da morte, ela trata da vida eterna. Portanto, tudo que há na Bíblia é atualíssimo. Eu gostaria de falar hoje sobre um texto do livro de Gênesis, do capítulo 12, versículos de 1 a 3. E ele diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da sua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para uma terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. É um texto incrível, não? Uma promessa e tanto. Mas antes da promessa vem uma ordem que devemos observar atentamente. A ordem foi Deus mandando Abraão sair do meio da sua parentela, da sua terra, do lugar onde ele vivia. Por que será que Deus fez isso, não é? Aí nós vamos descobrir aqui no decorrer dessa reflexão, dessa breve reflexão. Eu vejo aqui, de início, 3 pontos importantíssimos, fundamentais. O primeiro é a chamada, a fé, porque Deus chamou Abraão para desenvolver com ele um relacionamento pessoal, íntimo, estreito. O segundo ponto é que, depois dessa chamada, Deus então foi dando mostras e provas, foi realizando na vida, no coração e na mente dele, a fé. E o terceiro ponto é que, depois de chamar e realizar, Deus coloca essa fé, a fé de Abraão, à prova. Vamos ver se de fato você creu, se você está convicto, se você está seguro daquilo de quem eu sou e daquilo que eu lhe prometi. Então, a chamada da fé. Abraão era conhecido como filho de Terá. Vivia no meio de um povo semítico, que seria relativo ao povo judeu da atualidade, ou o povo hebreu, que migrou e se estabeleceu em Ur, uma civilização avançada no norte da Mesopotâmia, que é o atual Iraque, onde está o país, né, a região do Iraque. E ali havia, onde Abraão estava, havia ali uma série de cultos prestados a vários deuses, ou aquilo que nós chamamos de politeísmo, né, quando se adora vários deuses, ou o sincretismo religioso, ou o ecumenismo, onde há adoração para vários deuses e as pessoas não fazem muita distinção de que o único Deus que deve ser adorado é o Deus Criador, o Deus Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas o Senhor, a verdade é que ele tinha grandes planos para a vida de Abraão. E ele prometeu que proveria a cada passo da caminhada de fé. E a promessa, ela não precede a ordem. Primeiro vem a ordem: sai da sua terra. É uma ordem que causa um certo impacto. Se pensar que Abraão estava no meio do seu povo, dos seus parentes, dos seus amigos, onde ele era conhecido, onde ele vivera, e fazia parte de uma família próspera, de uma família rica, ali na região. Mas Deus dá uma ordem a ele não hesitou, ele não questionou, ele não titubeou, ele sai. Então a chamada da fé é o primeiro ato, a chamada da fé. O segundo ato, logo, seria Abraão
quando Deus vai realizar através dele essa fé. O Senhor o tirou do lugar onde ele estava, o levou para uma terra distante e mostrou a ele o que ele haveria de cumprir na sua vida. Deus não deu apenas a Abraão uma visão, mas Deus também o fez guiar por aquela visão. Então eu costumo dizer sempre o seguinte: cada um vive e é guiado pela visão que possui. Qual é a visão que você tem do mundo? Qual é a sua visão de futuro? Qual é a sua visão do amanhã? Qual é a sua visão do reino de Deus, das coisas de Deus? Qual é a sua visão espiritual? E a sua visão enquanto pessoa, pensando, planejando, organizando, trabalhando? Qual é a sua visão? Esta segunda fase se encerra com a prova da bênção. O vínculo de amizade que o Senhor teve com Abraão se tornou cada vez mais forte, foi se estreitando e se tornando cada vez mais íntimo. Nessa jornada, na caminhada e relacionamento com Deus, tudo se dá pela fé. Tudo se dá pela fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. E a fé, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e convicção daquilo que se não vê. Porque aquilo que eu vejo eu não preciso de fé. Então eu estou vendo. É concreto, palpável, visível. A fé é exatamente trazer à existência aquilo que não existe. Deus fez uma promessa a um homem que tinha 75 anos de idade. A sua mulher era 10 anos mais nova, era estéril. Eles não tinham nenhum filho. E Deus prometeu abençoar aquele homem, aquele casal, conceder-lhes um filho de alguém que não podia ter filho. Por isso que Deus é tido, as promessas de Deus são as promessas impossíveis aos olhos humanos, mas para Ele tudo é possível. E o apóstolo Paulo vem e diz mais tarde que tudo é possível àquele que crê. As impossibilidades estão diante dos nossos olhos e nós limitamos a ação e o poder de Deus, e não podemos fazer isso. Então Deus provou a fé de Abraão. Depois de uma caminhada, de uma jornada de 25 anos, o texto de Gênesis, no capítulo 22, versículos 1 e 2, diz assim: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, e este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. É interessante porque Abraão tinha 75 anos quando foi chamado, desafiado por Deus. Deus o mandou para um lugar distante, onde Abraão não sabia, mas seguiu, sem resmungar, sem murmurar, sem discutir, sem questionar, sem duvidar. Por isso que ele é tido como o pai da fé. Esta promessa demorou 75 anos para se cumprir. Aí Deus trouxe Isaque, gerou no ventre de Sara, através de Abraão, Isaque, o filho da promessa, 25 anos depois. Agora aqui, segundo alguns historiadores ou a literatura mais coerente, Isaque deveria ter entre 10 e 15 anos de idade. Aí Deus diz a ele: Abraão, agora você vai oferecer o seu filho. Então, se pensarmos que Isaque nasceu quando Abraão tinha 100 anos de idade, aqui Abraão deveria ter 110, 115 anos de idade. Então, pega o menino, aquela dádiva, aquele presente de Deus, e vai para o sacrifício, para sacrificar o filho. Isso é fé. Isaque, a pergunta que fica é esta: Isaque era uma dádiva, um presente de Deus ou uma posse, propriedade de Abraão? E aqui há uma diferença sutil entre o que eu possuo e aquilo que é presente, que é dádiva de Deus. E o ponto em questão, a pergunta que fica é: quem é o seu Isaque? Quem disputa com Deus o primeiro lugar da sua vida? E é interessante que
O autor da carta aos Hebreus depois vai dizer que Abraão ia mesmo sacrificar o menino. Por quê? Porque ele acreditou que, como era impossível ele ter um filho e Deus lhe deu, agora Deus poderia e tinha poder para ressuscitar o menino. Então foi baseado na fé e na promessa, na segurança, na convicção e na confiança de que Deus é o Deus Todo-Poderoso, o grande El Shaddai, e poderia restituir Isaque à vida. Isto nos leva a pensar que a fé exige riscos. Abraão correu um risco. Isto é a convicção de que Deus proverá. Porque quando Abraão estava para sacrificar o menino, o texto de Gênesis, do capítulo 22, versículo 7 e 8, diz assim: Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E é interessante que Isaque confiava no seu pai, Abraão, mas Abraão confiava em Deus. E ele estava mesmo para enfiar a faca no peito do menino, quando ele ouviu a seguinte voz, capítulo 22 de Gênesis, versículo 12. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora eu sei que temes a Deus, porquanto não negaste o teu filho, o teu único filho. Isso nos leva a algumas conclusões que nós podemos e devemos extrair do texto. 3 coisas fundamentais, 3 lições marcantes ficam aqui para a nossa vida. A primeira é que o Senhor nos criou e nos chamou para sermos amigos dele. E Abraão desenvolveu ao longo desta caminhada de 40 anos, considerando a chamada até o dia de sacrificar Isaque, ele desenvolveu laços, fortes laços de amizade com Deus, comunhão com Deus, o que nos aponta para a comunhão com o Filho de Deus, Jesus Cristo. Deus nos chamou para isso, para termos comunhão com Ele. A segunda lição que fica é que a fé exige riscos. Ao colocarmos o Monte Moriá e o Calvário sob o foco, veremos Isaque, o filho da promessa, e veremos Jesus de uma perspectiva de ângulos diferentes. Deus é por nós e não contra nós. Mostra também que Deus não deseja sacrifício religioso, mas rendição, entrega total. E o nosso Isaque pode ser aquela pessoa ou aquela coisa que simbolize um sonho, um desejo que gostaríamos de ver realizado. Mas a entrega deste sonho e deste desejo ao Senhor do impossível faz com que Ele nos devolva o presente, assim como devolveu Isaque para Abraão, porque Ele é a dádiva, é o presente que vem de Deus para nós. E é um presente que jamais tivemos qualquer domínio, posse ou propriedade sobre ele, porque tudo pertence ao Senhor, tudo vem dele e tudo volta para ele, para a glória dele. E é isso que o apóstolo Paulo diz na carta aos Romanos, no capítulo 11, versículo 36. A terceira lição que fica é que o Senhor sempre proverá. Não importam as situações, as dificuldades, as intempéries, as vicissitudes da vida. O que importa é que nós somos guiados. Os filhos de Deus são guiados pelo Pai, por um Pai amoroso e que provê, supre todas as suas necessidades. Ele é o Senhor da intervenção radical e assumiu a completa responsabilidade pelo nosso pecado quando nos incluiu no corpo do Senhor Jesus na cruz do Calvário e tirou de nós aquela natureza maligna, nos fez morrer para o pecado. O nosso velho homem foi sepultado juntamente com Cristo
E na ressurreição de Jesus Cristo, Deus nos ressuscitou juntamente com Ele para desfrutarmos agora deste relacionamento, desta comunhão e termos esta experiência com o Senhor. Isaac seria sacrificado e Deus não permitiu, apontando para o seu filho que foi sacrificado com a sua permissão para nos dar a vida eterna. E aprendemos ainda por fim que não é preciso sacrifício algum para desfrutar do favor e da amizade com o Senhor, pois Ele já tomou sobre si todas as nossas mazelas e cravou-as na cruz. O que Ele quer hoje é que tenhamos comunhão com Ele através do seu Filho Jesus Cristo. E assim o Senhor continue a nos dar a revelação, a visão, a clareza, o entendimento da sua palavra e para o nosso crescimento espiritual, para o nosso desenvolvimento e para que tenhamos com Ele comunhão cada vez mais estreita e apertada, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. E até a próxima.